O que eu vou falar aqui é o motivo que destrói muitos casamentos silenciosamente e talvez está destruindo o seu e você não está percebendo. Fala aí, galera do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a entender algumas coisas que podem estar prejudicando muito o seu casamento e talvez até desvendar algumas coisas no seu coração que estão fazendo isso e você não está dando atenção suficiente. Esse vídeo é sobre um problema que acontece em muitos casamentos. Às vezes, pela falta de comunicação ou pela falta de sinceridade consigo mesmo, esse problema não é tocado. Você acaba não lidando com ele, você acaba não falando a respeito dele. E esse problema tem a ver com o relacionamento entre homem e mulher. Esse problema tem a ver basicamente com o fato de que talvez você, marido, é um pau mandado. E talvez você, esposa, é mandona. Talvez você seja mimada. Talvez você seja controladora. Mas você não percebe isso. O seu marido percebe, mas ele não te fala. Esse problema surge quando, dentro de uma dinâmica relacional do casal, a reclamação recorrente da mulher é a respeito de coisas que o homem deveria fazer. E isso é o comum, gente. Isso daí você não precisa se culpar por estar acontecendo. Geralmente, quando a gente vai lidar com casais que estão tendo conflito, a esposa vai reclamar de coisas que ela acha que o marido deveria estar fazendo e o marido vai reclamar de coisas que ele acha que a esposa não deveria estar fazendo. Ou seja, a mulher ela quer que ele se adeque a um determinado padrão e o marido quer simplesmente ser deixado em paz. E isso tem a ver com a natureza dos dois, isso tem a ver com a própria queda. Se você reparar no texto ali de Gênesis 3, o que Deus vai falar a respeito do homem e da mulher é que o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Eu acredito que esse texto é a gênese do machismo e do feminismo moderno. Por quê? Porque o texto está dizendo a respeito de um desejo da mulher, e se você consultar, vários comentaristas e eruditos vão confirmar isso, que o texto está afirmando que o desejo ali é o desejo por domínio. É o desejo da mulher de dominar sobre o marido, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, o marido vai dominar sobre a sua mulher como? Fazendo uso de força, não através de uma liderança que imita Cristo, mas através de uma força exercida por meio, seja de força física ou simplesmente de opressão verbal, mas isso a gente já viu acontecendo muito durante a história. O problema é que atualmente a gente tem um fenômeno que acontece constantemente nos lares, que é a mulher sabendo que ela não deve ser alguém que fica oprimida por seu marido, mas precisa se relacionar com ele como um outro ser humano, sabendo que ela tem o mesmo valor, e isso está correto, mas ela acaba querendo impor a sua vontade no relacionamento. E o marido, por ter um desejo de ser deixado em paz, ele acaba deixando isso acontecer, mas ao mesmo tempo não falando a respeito das coisas que incomodam ele. Então o cara ouve as reclamações da esposa, cede às exigências dela e conforme ele cede às exigências dela, ele evita os conflitos porque ele quer viver uma vida em paz. Ele não quer brigar, ele não quer ter conflito, ele quer só relaxar na casa dele. E por isso ele faz aquilo que a esposa manda. Mas ao mesmo tempo que ele faz aquilo que a esposa manda, ele começa a desenvolver no seu interior uma certa amargura, porque ele acredita que essas exigências que ela está colocando sobre ele não são corretas. Ele acha que ele deveria ter mais liberdade para fazer determinadas coisas, ele acha que tem coisas que ela não deveria exigir que ele fizesse, ele acha que tem coisas que eles precisariam conversar melhor, ele acha que tem coisas que simplesmente não são válidas a respeito do que a sua esposa está falando, mas ele não quer falar a respeito disso com ela, por quê? Porque ele quer evitar o conflito. E ele sabe que existe muitas vezes uma fala que é a seguinte: se você não fizer aquilo que eu estou exigindo de você, eu vou tornar a sua vida um inferno. Eu vou reclamar constantemente, eu vou me recusar a ir para a cama com você, eu vou simplesmente encher a sua paciência. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher ela está agindo a partir de um lugar de insegurança, de medo de ser desamparada, de medo de ser abandonada, de medo de ser explorada. E conforme ela faz isso, o marido começa a receber esses sinais e ele começa a se retrair de falar qualquer coisa simplesmente porque ele quer ser deixado em paz. E isso, em muitos, na maioria, o que vai produzir é um afastamento emocional. Então, perceba, o homem,
diferente da mulher, quando ele se sente insatisfeito em relação a qualquer relacionamento que ele tem, a sua tendência natural, e eu não estou dizendo que isso é o certo, a sua tendência natural é se afastar emocionalmente. Ele toma uma distância emocional para que ele possa se guardar do possível estresse daquela relação. Conforme um cara faz isso dentro do casamento, esse afastamento emocional ele é sentido pela mulher, ele gera mais insegurança da parte dela. Essa insegurança é gerada no coração dela, ela começa a fazer mais exigências porque, mais uma vez, o medo dela de desamparo, de exploração, sabe? Essa desconfiança, ela aumenta e isso vai trazendo um ciclo em que, quanto mais ela exige, mais ele tenta se conformar aos padrões dela para evitar conflito e mais ele se afasta emocionalmente e desenvolve uma mágoa, uma amargura no seu interior. Enquanto isso acontece, a tendência é que um homem começa a se sentir não mais bem-vindo na sua própria casa. Ele começa a sentir que aquela casa ali não é o seu lar. Ele começa a sentir que aquele lugar não é um lugar onde ele se sente seguro e relaxado, mas é um lugar de cobrança, de julgamento e de pressão. Então ele começa a tornar outros ambientes em um ambiente onde ele se sinta em casa. E esse ambiente pode ser jogar bola com os amigos. Esse ambiente pode ser sair para ir numa lanchonete. E é óbvio, gente, eu tô falando aqui de crente, tô falando de cristãos. Porque fora do cristianismo, esse ambiente vai ser o lugar onde ele vai encher a cara para poder amortecer o seu incômodo interior. Vai ser o lugar onde ele vai usar droga escondido e vai receber por meio daquilo ali força para enfrentar a vida na sua casa. Mas a gente está falando de situações que acontecem na igreja, com cristãos. Então esse lugar, ele pode ser o futebol, ele pode ser a casa de um amigo, ele pode ser um lugar que eles frequentam para ir comer, ele pode ser inúmeras coisas. Ele pode ser inclusive um ministério. E quando isso acontece, e esse misto de afastamento emocional, de amargura e de encontrar um lar fora da sua própria casa, ele vai se acumulando até que ele chegue no seu ápice. E esse ápice ele tem a ver com o seguinte: esse cara, por estar amargurado contra a sua própria esposa, ele encontra nos seus amigos um lugar mais seguro do que nela. Ele encontra no ministério, então se esse cara é um pastor, por exemplo, ele encontra no cuidado de outras pessoas um lugar mais seguro do que a sua própria casa. E o problema é quando esse amigo ele é encontrado em uma pessoa do sexo oposto, ou uma pessoa do mesmo sexo, quando esse indivíduo tem problemas com atração por pessoas do mesmo sexo. E o que vai acontecer é que facilmente esse lugar seguro nessa outra pessoa se torna uma possibilidade de um relacionamento extraconjugal. Agora, para resumir o que eu estou dizendo aqui para você e para te dar uma solução para isso. Primeiro, não estou dizendo em momento algum que isso é algum tipo de atenuante para a prática de adultério. Não estou dizendo com isso que o problema da questão é a mulher. Muito pelo contrário, e eu já vou te explicar. Não estou dizendo com isso que esse cara precisa se tornar um marido que oprime a sua esposa e que faz com que ela se torne basicamente a sua escrava. O que eu estou dizendo aqui é que evitar conflitos no casamento vai produzir resultados ruins a longo prazo. Então, o que você precisa fazer é que você precisa entender como lidar com esses conflitos. Você precisa criar, e isso é um termo que eu tenho usado em muitos aconselhamentos, que é o seu relacionamento conjugal precisa ter um sistema excretor. O que eu quero dizer com um sistema excretor é o seguinte, que o nosso corpo, ele foi criado por Deus para que ele pudesse ingerir os alimentos, aproveitar os seus nutrientes e jogar fora aquilo que não é aproveitável. Se o seu relacionamento não tem um sistema de como se livrar das coisas ruins, o que vai acontecer é que essas coisas ruins vão se acumular. E conforme essas coisas ruins se acumularem, elas vão começar a produzir uma infecção no seu relacionamento um com o outro. Então, tudo que eu falei aqui, gente, eu acredito profundamente que é responsabilidade do homem. O homem precisa ser o líder da sua casa, o homem precisa ser o pastor da sua esposa. Você precisa cuidar do coração dela. Cuidar do coração dela implica também em não fugir do conflito com ela, em não fugir da conversa difícil de falar quando certas exigências são, do seu ponto de vista, exageradas.
exageradas. E você precisa falar isso, e isso vai gerar conflito. Você precisa, talvez, em alguns momentos, se recusar a se submeter a determinadas coisas, e isso não vai melhorar o clima da sua casa. Mas a partir do momento que você se propuser a resolver esses conflitos, não tendo em vista só o benefício próprio, mas uma manutenção saudável do seu relacionamento, você vai ver que o seu relacionamento vai mudar. Você vai ver que você vai se sentir liberado para, de fato, amar a sua esposa. Mas para isso, cara, pelo menos na minha experiência, nos conflitos do meu próprio casamento, nas dificuldades que a gente teve nesses 10 anos de casado, uma coisa que é de extrema importância para isso é comunidade. Você precisa ter pessoas em quem os dois confiam. Pessoas com quem vocês podem conversar e chegar com um problema não resolvido e dizer: eu acho que ele está errado, ele acha que eu estou errada e a gente não está sabendo muito bem o que fazer. E quando você tem pessoas de fora, pessoas piedosas, pessoas confiáveis, pessoas que creem em Jesus e que querem viver para a glória dele, quando você traz essas pessoas, de preferência um outro casal, pode ser de amigos, pode ser de pastores, pessoas mais maduras, quando você traz essas pessoas para dentro do diálogo e apresenta para eles, eles vão ter uma condição de abordar a circunstância de uma forma muito mais objetiva que vocês dois. E talvez eles vão simplesmente dizer: olha, na verdade você está errado, ou na verdade você está errada, ou cada um está errado nesse determinado ponto aqui. Mas sem essa ajuda externa é muito difícil encontrar um equilíbrio sozinho. Tem um dito popular, não lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu lembro que a gente aplicou ele falando a respeito de liderança de igreja, né? A gente falou o seguinte: cara, 2 é igual a 1. Porque quando você tem só 2, você tem ou 2 opiniões que concordam ou 2 opiniões que discordam. E essas opiniões podem concordar naquilo que é errado e podem discordar em algo que é certo. Então, quando você traz uma terceira perspectiva, isso ajuda você a ter uma objetividade maior em como lidar com os relacionamentos. Então, gente, se você, como marido, está ouvindo isso daqui, se identifica com esse tipo de coisa, você precisa tomar uma atitude. Você precisa assumir a liderança do seu lar, você precisa assumir o prejuízo de estabelecer uma forma mais saudável de vocês relacionarem um com o outro. Como eu disse em Gênesis 3, a gente tem o início do machismo e do feminismo moderno. Você tem a possibilidade do domínio a partir da mulher, ou você tem a possibilidade de um domínio masculino opressor. Mas a cruz resolve isso, fazendo com que a gente compreenda que, ainda que eu acredite que existe uma liderança masculina no lar, essa liderança ela precisa ser modelada em Cristo, que entregou a sua vida para a sua noiva, a igreja. Essa liderança ela precisa ser modelada a partir de Cristo, que é o noivo que entrega a sua vida em favor da sua noiva, para poder produzir maior santidade, maior crescimento, maior glória na vida da igreja. Da mesma forma, nós que somos maridos, precisamos zelar pelo nosso crescimento pessoal, pelo crescimento da nossa esposa, pelo crescimento da nossa família em Cristo. Então assuma a responsabilidade sobre isso, procure a ajuda de pessoas maduras e estabeleça uma forma de fazer com que o seu relacionamento não seja somente superficial, mas que vocês possam ter uma conexão profunda de coração por meio da verdade. E aí, ajudei você a entender um pouco melhor coisas que produzem conflito no seu casamento e que talvez estão escondidas, abaixo da superfície? Se você tem outras dúvidas, desejo que eu grave sobre temas específicos, eu peço que você escreva aqui embaixo nos comentários qual o vídeo que você quer que eu grave, porque os vídeos que mais forem mencionados, eu vou gravar vídeo aqui para o canal. E não se esqueça de, se você gostou do que eu falei aqui, se você gostou do conteúdo, assista a outros vídeos aqui do canal, se inscreva no canal para que você possa receber e ativa o sininho aqui também, aproveita, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo aí. A gente está postando várias vezes por semana, então acompanha o nosso trabalho e aí a gente vai crescer junto e a gente continua se vendo por aqui no YouTube. Valeu!